Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. A gente vai entender hoje a situação da League One, tá? Principalmente desse campeonato que a gente tem acompanhado agora, né? Tanto ele quanto o Campeonato Português, que tem vídeo amanhã. A gente tem acompanhado as situações das equipes recentemente, né? Então acho que é um vídeo legal para a gente poder entender como está a competição nesse momento, como estão os perfis de cada equipe, né? Os perfis de cada equipe, e entender para onde essa competição tende a caminhar, tá? Então, vamos entender algumas coisas de ponto de partida. É uma competição com 20 clubes, ou seja, 19 rodadas do primeiro turno, mais 19 de um segundo turno, que totaliza 38 rodadas. O que isso é importante? Faltam 11 para o final, né? E esse talvez seja o mais importante dos pontos, que faltam 11 partidas para o final. Nesse cenário, a gente pode identificar, e eu vou dar um zoom aqui para facilitar a vida de todo mundo, né? Não só de vocês aí em casa, mas a minha também. Onde estão os pontos aqui que a gente pode entender? E eu vou falar da Champions League especificamente, tá? Não vou falar tanto da Europa League, mas da Champions League a gente tem um confronto. A gente tem ali duas vagas, né, que estão em azul, né? Tanto hoje seriam o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille, seriam os dois primeiros. O Lens, Mônaco, o Rennes e o Lille são as outras equipes que brigam por essas vagas, né? Brigam pelas vagas ali até 10 pontos de diferença. Como ainda faltam 33 para a disputa, acho viável a gente colocar os 6 primeiros ali numa disputa. Numa disputa mais direta, seria até a quarta colocação aqui com a equipe do Mônaco, tá? Então a gente vai olhar até o Lille, mas lembrando que Mônaco, Lens e Olympique são as equipes que diretamente estão brigando pela segunda vaga. Talvez essas outras equipes aqui passem a brigar mais diretamente pela vaga que hoje é do Lens, que é da pré-Champions, tá? E aí na pré-Champions a gente tem uma outra situação, que pode vir a ser uma terceira vaga na competição. Então, esse é o cenário de competição que a gente vai ter, né? Esse é um cenário de competição que a gente está observando, e aí a gente vai analisar cada um deles. Então vamos começar pela sexta colocação, né? Então, vamos começar pela equipe do Lille. Lille, a gente vai analisar o Lille jogando em casa, jogando fora, né? Entendendo cada um dos contextos. E a gente pode observar o seguinte: o Lille jogando em casa tem um overall 52 contra um overall 56 jogando fora de casa. Então você tem aí uma vantagem para a equipe como visitante, tá? Mesmo tendo né, um comportamento abaixo na fase ofensiva do que teria como mandante, tá? Como mandante ela leva uma vantagem, uma ligeira vantagem na maioria dos critérios, não é uma vantagem tão grande assim, tá? Mas onde vai estar o pulo do gato para entender melhor a situação do Lille? Como a gente trabalha com a questão de saldo de gols como ponto central da análise, o Lille tende a se defender melhor, tá? Então, se a gente for observar, e aí eu vou cortar aqui só para colocar o gráfico mais bonitinho aqui para vocês, se a gente for observar a equipe do Lille, por exemplo, né, olhando aqui o gráfico, a gente não tende a ver uma discrepância muito grande entre o azul, que é mandante, e o laranja, que é visitante. A gente não tende a ver essa diferença entre os comportamentos. Mas a gente tende a observar uma diferença principalmente nesse critério, que é a conversão de chute para gol, onde o Lille sofre maior taxa de conversão jogando como mandante do que como visitante. Ou seja, você tende a observar uma fragilidade maior da equipe do Lille jogando como mandante do que como visitante. E aí, por mais que o Lille seja uma equipe equilibrada no sentido ofensivo, né, tenha critérios muito, muito próximos, você tem uma desvantagem justamente da fase de defesa. Tá? Vamos para a quinta colocada, vamos para o Rennes, que é uma equipe muito interessante de se fazer análise aqui. Tá? Então o Rennes jogando em casa e o Rennes jogando fora de casa. A gente pode observar aí uma diferença por mando de campo muito mais clara do que a gente observou. Se a gente observou um Lille com um certo equilíbrio pendendo para o lado como visitante, a gente tem o Rennes com 61 como mandante e 50 como visitante. Ou seja, a equipe oscila bastante entre mandos de campo. Oscila aí 11 pontos entre mandos de campo. Onde vai estar essa oscilação? Como o Rennes não é uma equipe que fica com a posse da bola e tem uma taxa de conversão muito alta, acaba gerando uma equipe
que não consegue converter os seus chutes em gol, né, que é aquela parte que tiver ali em cima do 23-13, né, aqui no canto da tela. E também na fase de defesa é uma equipe que defende muito bem. Tanto, observe ali o bloqueio e a defesa, e ele acaba tendo dificuldade quando vai jogar fora de casa. Tá? Então esses são os dois pontos que a gente tem que estar observando dessa equipe, que tem o overall 61 e depois passa a ter o overall 50. Tá? Já a equipe do Mônaco, que hoje é a quarta colocada, a equipe do Mônaco, jogando como mandante, tem o overall 51. Vou colocar na tela para vocês daqui a pouco. Já a equipe do Mônaco, jogando como visitante, tem o overall 61. Então, a equipe do Mônaco entra numa lógica muito próxima à equipe do Lille. Né? Então, você tem ainda um desequilíbrio maior em relação à equipe. Né? São 10 pontos de vantagem para a equipe do Mônaco como visitante, e isso prejudica demais a equipe. Por que isso prejudica demais? Porque você acaba tendo, na maioria dos campeonatos, na maioria das competições, uma vantagem em jogar como mandante. O corriqueiro é que se tem essa vantagem de jogar como mandante. Né? Mas o Mônaco acaba tendo um comportamento até melhor como visitante. Não tanto nas conversões, as coisas são muito próximas, mas principalmente em como você deixa o adversário jogar. Tá? Então, esse cenário é que o Mônaco aproveita muito mais o que o adversário deixa ele jogar atuando como visitante do que ele consegue aproveitar atuando como mandante. E isso é um ponto que na Ligue 1 acontece bastante. Tá? Não são só esses dois casos que a gente apresentou, outros casos também vão ocorrer. Tá? Vamos para o Lens. O Lens, que hoje é o terceiro colocado na tabela. O Lens que vem fazendo uma campanha muito legal, muito interessante. Uma equipe muito organizada em campo. Né? E isso acaba acarretando também nos números equilibrados. Né? 58 e 57. Essa é uma equipe que vai e tende a ficar mais com a posse da bola fora de casa, o que vai equilibrar um pouco, apesar das taxas de conversão são próximas, mas principalmente aquela de gol que é um pouquinho mais baixa jogando fora de casa, você equilibra pelo maior volume de jogo. Né? Por mais que seja um volume também não muito diferente, mas ter a posse de bola na França jogando fora de casa faz diferença em relação a você ter muita posse de bola em casa. Ter essa posse de bola em casa sem as taxas de conversão, sem conseguir a finalização, não faz muito sentido na Ligue 1 jogando como mandante. Mas atuando como visitante, essa posse de bola começa a fazer um pouco mais sentido, porque aí você está tirando as possibilidades de conversão do seu adversário. Então, a gente olha para equipes já mais equilibradas, equipes que tendem a conquistar um número de pontos e saldo muito próximo como mandante ou como visitante. Vamos à segunda equipe da competição, que são aquelas que disputam de fato alguma coisa na competição, no sentido de disputar a vaga na Champions League. Né? Título a gente já não coloca mais, porque é muito difícil tirar o título do Paris Saint-Germain. E assim como acontece com as outras equipes que a gente apresentou, há uma vantagem como visitante para a equipe do Lyon. O Lyon consegue ter um comportamento melhor. Né? E aí, de novo, não é tanto pelo o que você produz em si, que é muito próximo o que eles vão produzir, mas é justamente pelo que ele deixa o adversário produzir. Né? Ele consegue sufocar melhor o adversário, não deixar que o adversário tenha tantas ações jogando como visitante, e em casa, às vezes, por ter que ficar um pouco mais com a posse da bola, por ter que buscar mais espaço, por ter que atacar mais, ele acaba sofrendo mais como mandante do que a equipe, com a própria equipe do Marseille jogando como visitante. Então você olha uma equipe também desequilibrada nesse sentido, o que abre brecha, porque você acaba não conseguindo buscar essa equipe do Paris Saint-Germain, que por mais que também apresente esse perfil, né, 61 a 65, a gente já mostrou esse perfil em alguns outros momentos aqui no canal, por mais que apresente esse perfil de vantagem de jogar fora de casa, tem um detalhe que é muito importante aí, que é justamente, a minha equipe joga melhor fora de casa? Joga, mas mesmo jogando melhor fora de casa, ela apresenta como resultado, ela apresenta um certo equilíbrio.
né? Se a gente olhar para todas as equipes jogando como mandante, a equipe do Paris Saint-Germain tem a mesma nota do Rennes, 61, são as duas melhores equipes mandantes, né, entre essas 5. Depois você vai ter o Lens, que é o terceiro, 58. E aí você vem uma equipe com Olympique de Marseille, Lille e Mônaco, 53, 52, 51 respectivamente. Então você já tem um equilíbrio entre essas 3 equipes. Você tem uma vantagem do hoje quinto colocado, quinto colocado, o Rennes, e uma vantagem do Paris Saint-Germain. Os dois são os melhores mandantes nesse sentido. Mas como visitante, você tem como melhor nota o Paris Saint-Germain, 65. Né? Então você entende a diferença de comportamento das equipes do Paris, justamente porque ele é melhor nas duas situações, né? Apesar de ter uma situação que é melhor em relação à outra dentro da própria equipe. Você tem, aí sim, Marseille e Mônaco mais equilibrados, 62 e 61. Né? E aí a gente parte para os que tem nota um pouco mais baixa. O Lens passa a ter 57. O Lille passa a ter 56. E o Rennes, que era o melhor mandante junto com o Paris Saint-Germain, passa a ser, dentre esses 5, o pior visitante. Ou seja, esse desequilíbrio custa uma situação mais confortável no campeonato para essa equipe. Do mesmo jeito que o equilíbrio e a situação que a gente tem no campeonato dá ao Paris Saint-Germain uma tranquilidade muito grande nessa competição e uma vantagem muito grande. Onde vai estar a graça dessa competição ao longo desse final de 11 jogos aí? No que o Paris pode produzir sem ter outras competições no momento da sua preparação, esse é o primeiro ponto. E segundo, essa batalha campal que vai ter entre a segunda e a sexta colocada da competição por uma vaga na Champions, ou pela segunda vaga, que seria para o playoff da Champions, não para a fase de grupos. Então ali você tem uma disputa mais direta que a gente vai ter que observar ponto a ponto, fase a fase, até a gente conseguir entender os cenários construídos para cada equipe, onde cada uma consegue melhorar com semanas de treinamento, com calendários mais vazios para essas equipes do que para o próprio Paris Saint-Germain, e a gente consegue ver em que pontos essas associações, essas agremiações conseguem melhorar ao longo do tempo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Por favor, deixa aqui tua inscrição. Também, por favor, ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência com esse projeto. Valeu!